um evento que aponta os problemas, mas, sobretudo, aponta soluções. É um evento que une empreendedores no sentido de buscar um país melhor e com isso, juntando ideias, formando essa usina de ideias, que é a LIDE, nós efetivamente podemos progredir, porque sem a iniciativa privada livre, com capacidade de produzir, jamais se terá um país que possa se dizer evoluído, que possa progredir e que possa diminuir as suas desigualdades. É na livre iniciativa que nós podemos encontrar, eu não tenho nenhuma dúvida, o caminho para o progresso e o caminho para a redução da pobreza. O tema que nos foi colocado aqui é o de segurança jurídica. E a segurança jurídica ela tem um vetor axiológico, e aprendi isso com Arnoldo Valdi, se traduz em uma única palavra, a confiança. E, pegando de empréstimo o que a desembargadora Lia Porto disse, não há nada mais angustiante para um advogado do que ter que explicar para um cliente, sobretudo um cliente estrangeiro, que firmou um contrato de 20 anos com o poder público, que a equação econômica financeira do contrato dele foi deteriorada. E ele vira para você e fala, doutor, agora o que eu devo fazer? Eu falo, vamos judicializar. E quanto tempo vai durar essa demanda? Não sei. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso afugenta por completo qualquer tipo de investidor. Não há pergunta mais complicada para que um advogado possa responder, e eu já recebi diversos pedidos de clientes que se depararam, querendo entrar, querendo investir no Brasil, querendo participar de consórcios, dizendo, o contrato vai ser cumprido pelo poder público, as regras ali estabelecidas são firmes. Essa pergunta não pode ser respondida de forma direta. É angustiante um advogado ter que responder uma pergunta como essa, porque não há resposta certa. Eu respondo, depende. Depende de quê? Depende do inquilino de plantão no Palácio do Planalto. Fez-se o marco legal do saneamento, e já se tem notícia de do decreto presidencial querendo alterar o marco legal do saneamento. Saneamento básico, que é algo que atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, já está se querendo mudar. Uma regra, um marco legal que trouxe competitividade para o setor. O governo de plantão não concorda com aquele que foi aprovado. E esse é o grande problema da segurança jurídica nesse país. Muda-se o governo, tudo aquilo que foi feito do governo anterior é errado. Tem que se reeditar, tem que se refazer. Não há continuidade de regras, não há observância de regras e não há observância de projetos. E esse é o nosso grande entrave, esse é o nosso grande problema de desenvolvimento social e econômico. É muito triste ouvir que o governo atual não concorda com o marco legal do saneamento, que o marco legal do gás também tem que ser revisto, e que, mais do que isso, que as privatizações, neste atual governo, não podem seguir em frente, porque contraria princípios ideológicos. Ora, o princípio ideológico tem que ser um só, o do progresso do país. E sem privatização, sem iniciativa privada, não há progresso. E a segurança jurídica é um elemento essencial à busca de um Brasil melhor, à busca de um Brasil mais desenvolvido. Meu relógio ali sumiu, 5 minutos. Pois bem, e quando eu falo em segurança jurídica, eu me lembro de uma frase que foi atribuída ao então ministro da Economia, Pedro Malan. A autoria dela é um tanto quanto incerta, mas se atribui ao ministro Pedro Malan, que diz que no Brasil até o passado é incerto. Ora, isso é extremamente triste. Até o passado é incerto. E por que ele disse isso? Por conta dos esqueletos dos planos econômicos. E eu posso dizer que o Supremo Tribunal Federal, hoje, na DPF 165, ainda discute plano cruzado, plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2. Como que se pode falar em seriedade? Como é que você pode virar para o investidor estrangeiro dizendo aporte os seus dólares aqui nesse país, porque haverá firmeza no cumprimento das regras? Os senhores haverão de se espantar, mas está em julgamento agora no Supremo Tribunal Federal algo que afeta diretamente as concessionárias de rodovia. E o tema é simplesmente insólito. Se uma concessionária de rodovia
que ganhou uma licitação para operar determinado trecho é obrigada a dispor uma via alternativa de tráfego ao seu pedágio. Em outras palavras, uma rota de fuga, para que não se pague o pedágio. A única fonte de renda dessa concessionária de rodovia. Isso está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Esse tema foi levado ao Supremo. Ora, isso sequer deveria ter sido judicializado. Mas está em discussão, pasmem, Vossa Excelência, já há 2 votos proferidos, alvissareiros, dizendo que a via alternativa não é um pressuposto para a cobrança do pedágio, mas sabe-se lá. E o que se vive no Brasil hoje, e é um outro grande problema de segurança jurídica, é aquilo que um jurista israelense, Ian Rischel, chama de juristocracia, a exacerbação dos poderes da Suprema Corte, não por culpa da Suprema Corte, mas porque os atores políticos sempre judicializam aquilo que foi debatido ou decidido no Congresso Nacional. Eu me lembro, governador Dória, o ministro Sepúlveda Pertence uma vez me contando que toda a sessão do Supremo Tribunal Federal havia lá um deputado federal sentado no plenário. Sessão atrás de sessão. E ele, então, incomodado com aquilo, o ministro Sepúlveda Pertence chamou esse deputado e falou: vem cá, o teu lugar não é do outro lado da praça? No que o deputado respondeu: certamente, ministro, é do outro lado da praça, mas lá eu sou minoria, eu perco. Aqui eu ganho. Aqui no Supremo eu posso ganhar. E esse é o fenômeno da juristocracia. O Supremo foi chamado a decidir sobre tudo, da nota de R$100 a problemas seríssimos como a pandemia, e coube ao Supremo decidir temas absolutamente sensíveis à economia e à dignidade da pessoa humana. Só existe hoje o crime de homofobia graças ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso está errado. Por quê? Porque o poder legislativo hoje é useiro e vezeiro em ir ao Supremo Tribunal Federal sempre que um determinado interesse foi lesado, não foi observado. E cabe, então, aos ministros do Supremo decidirem e aí incorrerem num ativismo judicial, porque não há norma legal, não há norma constitucional expressa sobre aquilo, e definindo política pública. É errado, não se concebe em um país em que cabe à Suprema Corte definir políticas públicas. Mas o Supremo é instado a tanto. Hoje, o custo Brasil, e eu falo com base num levantamento feito pelo Movimento Brasil Competitivo, é estimado em R$1,7 trilhão o custo Brasil. E os nossos problemas legais, os nossos entraves jurídicos são parte integrante deste custo. Cabe a nós, enquanto operadores de direito, enquanto empreendedores, buscar uma forma de racionalizar o sistema. E eu não tenho dúvida que racionalizar o sistema é depender cada vez menos do Poder Judiciário. É buscar as vias autocompositivas, é criar a cultura da mediação, é criar a cultura do acordo, porque só no acordo as partes vão resolver não litígios, mas interesses. No acordo não há vencedor ou vencido, cada um vai construir a melhor solução para aquele seu determinado problema. É nisso que eu acredito e é esse o futuro que eu almejo para o sistema jurídico brasileiro, porque nós chegamos a um esgotamento efetivo das nossas forças judiciais, dos nossos operadores do direito. O CNJ aponta hoje uma deficiência de 5.000 juízes para compor o Poder Judiciário, e fala-se em juiz de garantia, um juiz duplicado. Não combinaram com os russos, não combinaram com o orçamento. Como é que se vai, então, duplicar o Poder Judiciário? E essas e outras razões que me fazem crer que se o empresariado não optar pelo acordo, pela via autocompositiva para resolver os seus próprios problemas e depender cada vez menos do Poder Judiciário, fica muito difícil empreender, como já está muito difícil. E eu penso que essa é a solução possível em vista, eu não vou dizer da falência do Poder Judiciário, mas do exaurimento das suas forças, pelo excesso de judicialização, pela belicosidade típica dos latinos, mas que há que se quebrar de uma vez por todas, sob pena de nós não conseguirmos caminhar e implementar tudo o que foi dito tão belamente desde o início deste evento.
E meu tempo está esgotado. São com essas brevíssimas e humildes considerações que agradeço ao governador João Dório pela oportunidade de estar aqui, neste púlpito. Muito obrigado a todos.